A Agricultura BR segue falando de carne bovina, mas agora vamos falar de pecuária de corte, de campo. E nós estamos com um acumulado do mês de maio que apresenta dois fatores. Primeiro, a gente enxerga, vou colocar três, tá? A gente enxerga ali uma valorização para gado magro, uma dificuldade de captação também de animais para comercialização, para venda, para leilões. O bezerro que sobe, né, o bezerro vem subindo, tem uma alta aí superior até 4%, de acordo com os dados internos aqui que nós temos no canal do boi, enquanto que o boi gordo desvaloriza. Nós vamos falar sobre esse tema com o Leandro Bovo, que participa conosco ao vivo aqui no canal do boi, aqui no Agricultura BR, e conversa com a gente um pouco a respeito dessas questões. Bovo, é um cenário que era esperado, o mês de maio ele sempre traz uma desvalorização para a arroba do boi e nós estamos vendo o gado de reposição subindo, principalmente o bezerro. Como é que você interpreta esse momento de mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O fim da safra, né, maio, junho, ele é uma realidade irrefutável, né? Não tem muito como escapar. O pasto começa a perder a capacidade de suporte, você tem as fêmeas de descarte vazias da estação de monta que vem para o abate também. Isso aí acaba aumentando a oferta e mais oferta com uma demanda estável é igual a preços pressionados, né? Então, isso tem acontecido, escalas longas e preços em queda. Na verdade, você vê a queda, eu acho que é uma queda até condizente com a realidade de final de safra, não é nada fora do comum, então eu acho que é uma queda normal, esperada, faz parte do jogo, né? Com relação à reposição e boi magro, aí entra em jogo a questão das expectativas, né? A questão do fim da safra do boi gordo é a realidade, né? Isso aí, o cara não tem muito o que fazer e acaba tendo que vender, estando o preço que estiver. No caso do boi magro e do bezerro, entra a questão da expectativa e a expectativa de preços melhores para o segundo semestre, no caso do boi magro, e preços melhores para o ano que vem, no caso do bezerro. Então, como existe essa expectativa de preços melhores, tanto em um caso como outro, a demanda por essas categorias animais continua boa, né? O pessoal quer aproveitar os preços e principalmente a relação de troca, que ainda é boa. Se você considerar mesmo com a queda do preço do boi gordo, a relação de troca ainda está acima da média histórica. Então, o pessoal tenta aproveitar essa relação de troca melhor e isso dá esse cenário que você falou de preço de boi gordo pressionado, mais a reposição subindo um pouquinho. Bovo, em relação à reposição, e aí eu foco mais no bezerro, né, que ele vai refletir em 26, na verdade, e não agora exatamente no ano de 2025, né, quem vai fazendo aquisições desses animais, ele já vai pagando mais caro, né? Isso é uma questão, quem faz a engorda, quem faz a terminação desses animais. De que modo, né, vou colocar um termo até de inflação, mas como que esse processo inflacionário está diluindo dentro da cadeia produtiva? Olha, essa questão do ágio do bezerro, né? Ele sempre, a tendência do ágio do bezerro é aumentar ao longo do tempo, né? Por uma razão muito simples, a gente não está mais expandindo o nosso rebanho, né? Então, como a gente não está expandindo o nosso rebanho, a demanda por bezerro acaba aumentando, porque a demanda por carne e por boi gordo aumenta, isso aí vai desembocar no bezerro, sem expandir o rebanho, o ágio do bezerro tende a aumentar e convergir para a realidade que a gente vê em países de pecuária mais tradicional, como por exemplo os Estados Unidos, onde o ágio do bezerro é historicamente maior do que o que a gente tem aqui. A gente vai convergir para essa realidade de um ágio maior. Mas, como eu estava falando, como a expectativa de preços para frente é melhor, tanto para 2025 como para 2026 e 2027, e esse ágio, historicamente, não está ainda em patamares exagerados, então essa inflação do bezerro tem sido bem absorvida, vamos dizer, pela cadeia produtiva e tem espaço para pagar no bezerro de qualidade. O ágio que a gente tem encontrado hoje não é fora do normal, não.
Bovo, e já que falamos do ágio do bezerro, vamos falar também desse processo inflacionário do bezerro, também do boi magro, algo natural que venha a ocorrer, até porque a gente abateu muitas fêmeas no ano passado e começou o ano abatendo até mais, né? Um volume bastante forte de abate de fêmeas, em especial no primeiro trimestre, mas abril também teve um abate muito expressivo em estados produtores aqui no Brasil. Então, quando a gente olha o gado de reposição, boi magro, e olha para o boi gordo, como é que está a capacidade de aquisição desse terminador, de quem faz a engorda e quem faz a terminação para entrega na indústria? Hoje, se você imaginar aí um boi, vamos falar de São Paulo, né, ao redor de 300 a 310 reais, vamos pegar 300 para fazer uma conta redonda, e um bezerro de 13 o quilo, na verdade até um pouco abaixo disso, né, 12,50, 13, você vai ter um ágio aí ao redor de 25%, né, do bezerro sobre o boi. É um ágio normal, né? Se você for lembrar, se não me engano, 2021, que a gente teve a rasgada de preços, né, que teve bezerro a 4 mil reais, esse ágio era ao redor de 50%, 40%, 45%. Então, esse é um ágio que, apesar de ter aumentado, e a tendência desse ágio vai ser aumentar ainda mais, né, no ano que vem, provavelmente, ainda é um ágio que está numa média histórica adequada, ou seja, o poder de compra do pecuarista, de quem engorda boi, em relação a todos os outros insumos, seja ele bezerro, garrote, boi magro, ou mesmo comida, né, milho, soja, polpa cítrica, farelo de algodão, caroço de algodão, está em patamares ainda melhor do que a média histórica. Então ainda está favorável. Vou pegar aqui o comentário do Lauro Rezende. Lauro Rezende, ele é pecuarista em Presidente Prudente e é um telespectador assíduo aqui do canal do Boi. Ele lembrou o seguinte, que aqui no Agricultura BR a gente tinha trazido recentemente algumas pessoas que inclusive apontaram, né, que a arroba do boi poderia chegar a R$400, a arroba. Vou até colocar aqui o nome, foi o presidente da Crisul que havia dito isso aqui no programa, foi o Guilherme Bunlai que havia dito. Ele perguntou aqui, que você citou os R$4.000 lá em 21, se esse preço para o bezerro já pode ser visualizado e em quanto tempo? Olha, é uma alta bastante significativa do que a gente tem hoje, né? Então, a tendência de inflação dos preços, todos os preços, né? Não só os preços da pecuária, a inflação é uma realidade no Brasil e os preços tendem a subir ao longo do tempo. Então, essa questão do bezerro de R$4.000, eu tenho certeza que a gente vai chegar no bezerro de R$4.000. Eu só não sei quando, não sei se é o ano que vem ou no outro ano, ou enfim. Mas eu acho que para o curto prazo, curto, médio prazo, eu não acredito. Seria uma alta muito grande, né? Então, eu não acho que a gente vai ter essa realidade nesse ano, talvez nem no ano que vem. Seria uma alta muito forte ao que a gente tem hoje. Eu acho que não é o cenário que eu trabalho como mais provável, no curto prazo, né? Curto, médio prazo.